Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Você sabe o que é automudança percebida? Como o próprio nome sugere, são aquelas mudanças que eu mesmo realizo e percebo. Por isso o nome automudança percebida. A automudança percebida é a ideia de si mesmo, é perceber-se mudando, é autoconhecimento. E são mudanças mentais e comportamentais que visam o meu desenvolvimento pessoal na recuperação. Essas mudanças representam como você percebe a sua evolução em 5 níveis distintos a saber, e servem como um termômetro para a sua recuperação, ou seja, servem para você se autoavaliar. Se você ainda não consegue perceber as suas mudanças, estes 5 níveis de automudança vão ser úteis para você traçar metas de recuperação, para você colocá-las em prática visando o desenvolvimento da sua automudança. Então, no vídeo de hoje, você vai conhecer os 5 níveis da automudança percebida. Portanto, fica até o final do vídeo. Antes, vou pedir para você já deixar o seu like no vídeo, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Siga o SOS Sobriedade lá no Instagram e acompanhe as nossas postagens semanais. Visite as nossas playlists e, se tiver dúvidas, participe das nossas listas de transmissão no WhatsApp, os links estão na descrição do vídeo, ou participe das nossas transmissões ao vivo domingos às 9 da noite e quinta-feira às 8 da noite, onde eu falo sobre algum assunto e depois tiro um tempo para responder as perguntas de vocês, tá ok? Bom, primeiramente é importante falar que a grande parte dos ensinamentos da recuperação buscam atribuir ao próprio indivíduo a responsabilidade pela própria recuperação. Por isso, o conceito de automudança é necessário, pois é você que deve realizar as mudanças, percebê-las acontecendo, a fim de ter uma ideia melhor de si mesmo como um todo, a fim de desenvolver o seu autoconhecimento. E sobre autoconhecimento, eu tenho um vídeo que eu vou sugerir para você assistir depois, e eu vou deixar aqui no card, tá ok? Ele é um conteúdo complementar deste vídeo. Estas mudanças percebidas evoluem em 5 níveis de complexidade. E cada nível representa como você enxerga o seu crescimento pessoal. Mas também define um problema específico do nível atual ou do próximo nível a ser trabalhado. Por exemplo, eu posso avaliar a minha recuperação e perceber que eu estou superando bem os sintomas de abstinência. Mas falta ainda conseguir lidar melhor com algumas emoções específicas. Este exemplo mostra que em um nível eu evoluí satisfatoriamente, e em outro nível eu estou percebendo que preciso evoluir. Assim, o seu autoconhecimento e a sua automudança vão ganhando forma e você vai estruturando a sua recuperação, definindo metas específicas. Ter a consciência e a aceitação daquilo que você está trabalhando são indicadores significativos de seu envolvimento no processo de recuperação. Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro nível. O primeiro nível de automudança percebida é o nível da autoatenção. Podemos afirmar que este é um nível de automudança primário, porque somente quem consegue aprender hábitos e atitudes fisicamente mais saudáveis consegue ir para o próximo nível. Um corpo doente e cansado te limita na recuperação, e na vida de uso de álcool e drogas, muitos ignoravam ou nunca aprenderam hábitos saudáveis. O autocuidado é a manutenção da saúde física e dos cuidados pessoais, e isto é um sinal positivo de saúde psicológica. É você investindo em si mesmo. Um exemplo de mudança percebida no cuidado consigo mesmo é quando você não ligava para a hora que dormia, a hora que voltava para casa, onde dormia, a hora que comia, não ligava para o seu estado de saúde e agora percebe e se preocupa em cuidar de si mesmo, cuidar da aparência, da saúde física, de ter uma noite de sono adequada e regular, de ter uma alimentação adequada e etc. A autopercepção é o autocuidado, é gostar de si mesmo. O segundo nível de automudança percebida é o autocontrole. É quando você aprende a perceber, a conter e modificar comportamentos impulsivos. Incidentes típicos de falta de autocontrole envolvem reações como a agressividade, palavrões, ameaças verbais, violência física, ameaças de usar ou uso efetivo de drogas e súbitas desistências do tratamento e etc. As pessoas veem esses incidentes primariamente como provocações externas e não como resultantes de sua impulsividade. Pessoas com baixo nível de autocontrole
frequentemente alegam que as suas recaídas ocorrem unicamente por causa de fatores externos, como rompimento de relacionamentos amorosos, brigas e discussões familiares, dificuldades profissionais e etc. E dificilmente conseguem perceber a carência de autocontrole, a dificuldade em controlar os seus impulsos. Muitos abandonam o tratamento da dependência química devido a estes impulsos. Por exemplo, um dia a pessoa alega estar super motivada em fazer o tratamento, que está percebendo melhoras, que é uma pessoa nova, que encontrou a paz e etc. No outro dia, ela quer ir embora, quer desistir, quer usar, acha que tudo é uma perda de tempo e etc. A automudança percebida no autocontrole é quando a pessoa vira a chave, ou seja, ela começa a perceber o problema como interno, em vez de externo, que trata-se de uma questão de regular os seus impulsos. Isto envolve trabalhar para a modificação de comportamentos específicos em situações particulares, para evitar consequências prejudiciais. 2 exemplos de mudança percebida no autocontrole é a seguinte. Antes, quando eu tinha uma discussão no meu relacionamento amoroso, eu saía e ia usar. Era uma forma de aliviar e de me vingar. Agora, quando eu tenho problemas desse tipo, eu me afasto, saio para caminhar e pensar melhor na solução do problema ao invés de usar. Se alguém olhava para mim do jeito errado, eu já partia para cima. Estou aprendendo a conter a minha raiva, a lidar com ela, a não ficar louco. Agora, quando alguém diz alguma coisa de que eu não gosto, eu vou embora. Talvez lide com isso nos grupos de apoio. O terceiro nível de automudança é a autoadministração. Como o próprio nome diz, é aprender a administrar os seus comportamentos e atitudes. É quando você aprende a reconhecer e a modificar padrões de comportamentos e atitudes que se repetem em muitas situações diferentes. Geralmente, os nossos comportamentos são sempre repetidos em padrão, e muitas vezes nós não percebemos isso. Você já se perguntou por que às vezes uma determinada coisa sempre acontece com você? Como por exemplo, eu nunca dou certo em um relacionamento, eu nunca paro em um serviço e assim por diante. Isso acontece porque nós temos a tendência em ficar repetindo os mesmos padrões de comportamento, e detectar estes padrões, perceber as conexões que eles têm em diversas situações é fundamental neste nível de mudança. É comum ouvirmos pessoas que recaíram alegando que voltaram a usar porque não tiveram força de vontade. Mas o que acontece é que elas têm um padrão, um modo de funcionar no ambiente e não conseguem perceber que é este padrão que faz com que elas recaiam. Quando uma pessoa não alcança este nível de mudança, ela não consegue fazer as conexões dos seus comportamentos com a recaída. A autoadministração consiste em aprender a organizar vários incidentes comportamentais que parecem isolados e não relacionados em um padrão ou problema geral. Assim, no nível da autoadministração, o indivíduo trabalha com sua forma de lidar com sentimentos e atitudes em muitas situações sociais e interpessoais. Estes incluem desejos, anseios e impulsos, assim como estados de sentimento como raiva, insegurança e frustração. Um exemplo de mudança percebida na autoadministração é este. Tenho um sério problema para lidar com sentimentos. Tenho muita raiva em mim, medo e mágoa. Estou aprendendo a parar de agir sem pensar. Agora, se eu me sinto hostil, com raiva ou com medo, eu paro e penso antes de agir. Se eu começo a pensar em drogas, presto atenção no que eu estou sentindo, empurro para o lado ou busco outros recursos para lidar com isso. Vou no psicólogo, no grupo, ocupo meu tempo trabalhando em alguma coisa e etc. O quarto nível de automudança percebida é a autocompreensão. A autocompreensão envolve a compreensão além de incidentes comportamentais, individuais e padrões de comportamento. Na fase mais avançada deste nível, você está trabalhando para ver conexões entre padrões de comportamento, atitudes e sentimentos atuais numa perspectiva de história de vida, como histórico familiar e eventos anteriores. Em outras palavras, é quando você começa a compreender e fazer conexões do seu passado com o seu presente e entender o porquê você se comporta assim. E o quinto e último nível é o autoconceito. O autoconceito é quando você aprende a reformular a sua visão de si mesmo em termos mais amplos.
é uma mudança no modo como você se enxerga e se define. São modificações da sua autoavaliação de como você era e como você é agora. Observe este exemplo a seguir. Quando eu comecei a minha recuperação, eu estava fora de controle, era irresponsável, não queria ouvir e achava que sabia tudo. Agora, eu lido comigo mesmo, sou mais realista e me sinto uma pessoa madura. De um modo geral, este nível de autoavaliação sempre é manifestado através de um olhar de como eu era antes e como eu sou agora. Para simplificar e resumir os 5 níveis de automudança, a imagem a seguir mostra como você deve olhar e no que você deve focar em cada nível. Como você pode ver, na autoatenção, o foco é em se cuidar. E com relação ao autocuidado, devemos olhar para a saúde física e a saúde mental. No segundo nível, o autocontrole, o foco é se controlar. Ou seja, o seu foco está em lidar com a impulsividade e com as suas emoções, pois elas são gatilhos que disparam comportamentos impulsivos. No terceiro nível, temos a autoadministração, e o foco está em se organizar, reconhecer conexões entre os seus comportamentos, a fim de detectar padrões comportamentais repetitivos nas diversas áreas da sua vida. No quarto nível, o nível da autocompreensão, o foco está em se compreender, em olhar para a sua história de vida, fazer uma avaliação de causa e efeito que busca no passado uma maneira de entender o porquê você age assim hoje. Mas lembre-se, o objetivo aqui é encontrar causas e conexões com o presente, não achar culpados. E por último, o quinto nível, o autoconceito. O foco aqui está em se definir, se conhecer melhor, saber quais são as suas qualidades e defeitos, forças e fraquezas. O objetivo deste nível é reformular a sua visão de si mesmo, agora mais fiel, menos distorcida e mais aceitável. Isso vai refletir diretamente na sua autoestima. Portanto, os 5 níveis de um modo geral são se cuidar, se controlar, se organizar, se compreender e se definir. Os níveis de automudança percebida são interrelacionados e um nível serve de base para o outro. Ou seja, um afeta o outro. É uma sequência de desenvolvimento pessoal. Indivíduos que não cuidam de suas necessidades físicas ou cuidados pessoais básicos não se percebem em mudança, não são capazes de iniciarem novos investimentos no processo de mudança pessoal. O que eu quero dizer é que se você não consegue realizar um nível de mudança primária, que neste caso é o primeiro nível, a autoatenção, você não será capaz de realizar as mudanças dos outros níveis. Do mesmo modo que percepções de autoadministração, de organização, de padrões de comportamentos, atitudes e sentimentos dependem de um controle anteriormente aprendido, ou seja, de um nível de autocontrole dos impulsos. Em outras palavras, não tem como você organizar os seus comportamentos se você nem consegue controlá-los. Não tem como você controlar os seus impulsos se você nem cuida da saúde física, não investe no autocuidado, na saúde mental e etc. Os níveis de automudança são uma sequência lógica de evolução na recuperação. Portanto, o próximo nível de automudança dependerá do progresso do nível anterior. Gostou do vídeo? Então deixe seu like, pois isso ajuda muito o nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Siga o SOS Sobriedade lá no Instagram. Participe das nossas listas de transmissão no WhatsApp, os links estão na descrição do vídeo. E se tiver alguma dúvida, participe das nossas lives domingo às 9 da noite e quinta-feira às 8 da noite, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.